Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série dos 7 Lords. No dia de hoje, mais um Digimon que tem o mesmo tipo deles, porém não faz parte do grupo. Então, se você assistiu o vídeo de sexta-feira passada, você viu que lá eu já falei de um Digimon que cumpre o mesmo papel, né? Ele tem o tipo dos 7 Lords, porém ele não faz parte do grupo. Hoje a gente vai estar falando de mais um, né? Que apareceu em situações diferentes, mas não deixa de ser um Digimon extremamente interessante. Então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o Murmucusmon. Vamos começar? Vambora! Então, de escolhidos, Murmucusmon é um Digimon que não é muito conhecido também, né? Apesar de certas maneiras, ele ser um Digimon muito importante, tão importante quanto o Deathmon, do qual a gente conversou semana passada, né? Talvez tão importante quanto todos os 7 Lords que a gente mais conhece. Ele é um Digimon que apareceu originalmente no filme de Digimon Frontier, né? Então, Digimon Frontier teve um filme onde durante a história dele o Murmucusmon se mostrou ser o grande vilão, né? O cara que estava por trás de tentar controlar as coisas, de tentar destruir as coisas. Então, se você não assistiu aquele filme e você quiser saber mais sobre o Murmucusmon, eu recomendo fortemente que você o faça, tá bom? É um filme muito incrível, principalmente se você gosta de Digimon Frontier. Eu acho que aquele filme vai completar a experiência daquela temporada mais ainda para você, né? Mas lá, pessoal, ele é um Digimon muito meticuloso, ele fez vários planos, inclusive ele ficava na forma de 2 Digimons diferentes, né? Ele ficava na forma de uma Darkmon e de um Digimon chamado Hipogrifomon, e ambos eram basicamente o Murmucusmon assumindo formas diferentes para enganar grupos diferentes de Digimons e dessa forma causar uma grande discórdia e muitos problemas, né? É bem a cara de um Digimon que tem o tipo Lorde Demônio fazer coisas como essa, né? Mas ele não apareceu só aí, ele apareceu também com bastante importância durante a história do mangá Digimon Next, né? E Digimon Next é um mangá muito incrível. Mais uma vez, se você não leu esse mangá, recomendo fortemente que você leia, porque é um mangá incrível que tem uma das melhores histórias de Digimon, na minha opinião, né? E lá o Murmucusmon era também um dos Digimons mais importantes, ele fazia parte do grupo dos Digimons do Mal, né? Um grupo do mal que tinha lá durante a história, e ele precisou ser derrotado por um dos personagens principais, né? Numa grande luta, bem já no final da história do mangá, inclusive. E dentro da história daquele mangá, ele tinha uma parte tão importante que traz até um pouco mais para a descrição oficial dele, o que é muito interessante, né? Então, agora sabendo onde ele apareceu com mais importância, eu vou trazer alguns detalhes sobre ele, principalmente vindo da descrição oficial dele. Então, em primeiro lugar, vamos falar no que o Murmucusmon é baseado, né? Mais uma vez, assim como a maioria dos Digimons que vivem na área negra e que inclusive tem o tipo Lorde Demônio, ele é baseado em um ser muito maligno, né? Inclusive que tem muita semelhança com ele de várias formas muito interessantes. Então o nome desse ser no qual ele é baseado é Murmur, né? Que deu o nome para ele, inclusive. E algumas coisas na descrição oficial do Murmucusmon faz referência muito forte a esse ser em quem ele é baseado, né? Então, por exemplo, o fato de que parte do Murmucusmon lembra bastante o corpo de alguns grifos, né? Inclusive grifos que são animais místicos, tudo bem, mas do mundo digital. Então vocês vão perceber que pelo corpo do Murmucusmon ele tem, por exemplo, as pernas dele que parecem pernas de um grifo, a armadura dele lembram cabeças de um grifo, né, de pássaros assim meio monstros, ele tem até asas nas costas, apesar de que parecem mais asas de um ser maligno do que de qualquer outra coisa, né? O que acontece, pessoal, é que esse ser em quem ele é baseado, o Murmur, ele muitas vezes é demonstrado, né, fazem artes sobre ele, mostram ele em algumas figuras sendo um soldado que vem montado em cima de um grifo, né? Então, graças a ele ser mostrado dessa forma, faz sentido que o Murmucusmon tenha conexões com grifos, né? E ele tem realmente muitas conexões com grifos. Se você for na descrição dele, vocês vão perceber que o Digimon que serve ele, que trabalha para ele a maior parte do tempo, né? Basicamente o principal servo dele é um Grifomon, né? Então o Grifomon vai aparecer para vocês aí. E o Grifomon não é qualquer Digimon. Ele é um Digimon de nível Mega muito forte, né? E que é muito estranho ele trabalhar para um Digimon como esse, porque na descrição oficial do Grifomon
É dito que ele é um Digimon que trabalha principalmente cuidando das defesas do sistema do mundo digital. Quase como se ele fosse um porteiro, quase como se ele fosse um dos Digimons principais que cuidam da segurança de todo o mundo digital. Então, como vocês podem ver, fica muito estranho que um Digimon como esse trabalhe para um Lorde Demônio, né? Para um Digimon maligno que vive dentro da área negra. Então dá para vocês perceber que talvez tenha uma certa corrupção, talvez através dos poderes do Murmucusmon ele tenha um certo controle por sobre as Grifomons, né? E isso daria para ele com certeza muitas vantagens, porque se ele controla o guarda, que protege o mundo digital, que protege, que traz segurança, que é um Digimon que era para estar ajudando o mundo digital, ele com certeza vai alcançar meios de estar invadindo o mundo digital, de estar causando problemas, né? Então é até interessante, faz com que ele consiga ter Digimons infiltrados na segurança do mundo digital, se ele quiser, né? Não só ele tem conexão com o Grifomon, mas ele também tem conexão com um Digimon chamado Hipogrifomon, que já mostrei para vocês antes, inclusive, mas ele era basicamente parte do que se transformava no Murmucusmon durante o filme de Digimon Frontier, né? Então dá para vocês perceberem que existe uma conexão muito, muito forte com grifos, com o Murmucusmon, e também o fato de que o corpo deles é parecido, né? Se você prestar atenção, vários detalhes do corpo do Hipogrifomon passam para os detalhes do corpo do Murmucusmon, né? Então quase como se fosse uma evolução certa para ele, o que é muito legal, né? Mas pessoal, o mais importante aqui é que na descrição oficial do Murmucusmon é dito que originalmente ele era um Digimon angelical, né? Ele era um Digimon anjo, e que esse Digimon anjo caiu da graça, e que quando ele caiu da graça, ele acabou se transformando num Digimon Lorde Demônio, né? Ou seja, ele era um anjo que se transformou no Murmucusmon. E, logicamente, que através dos perfis oficiais desses Digimons, pelo menos na maioria das vezes, a gente não sabe qual é o Digimon que se transformou nesses Lords, né, nesses Digimons malignos. Qual Digimon angelical caiu da graça? Na maioria das vezes eles não contam pra gente. Porém, pessoal, apesar de no perfil oficial do Murmucusmon eles não falarem qual é o Digimon, se vocês leram o mangá Digimon Next, vocês vão ver que lá tinha um Digimon anjo, e esse Digimon acabou caindo da graça graças a algumas coisas que aconteceram, e ele se transformou em Murmucusmon. E qual Digimon era esse? Era um Holy Angemon, né? Muitas pessoas chamam ele de Magna Angemon, né? Então, muito interessante. Um Holy Angemon, que era um Digimon super sagrado, que cuidava de um lugar extremamente importante do mundo digital. Graças a algumas coisas que aconteceram, graças à influência do Barbamon, né? Que o Barbamon era o grande vilão do mangá Digimon Next, acabou se transformando no Murmucusmon e se tornando um dos vilões, um dos adversários que os Digi escolhidos tiveram que enfrentar nesse mangá, né? Então é muito interessante porque a gente tem, por exemplo, o Angemon, que quando cai da graça se transforma em Devimon, e a gente tem o Serafimon, que quando cai da graça se transforma em Demon, né? Mas o Holy Angemon a gente não tinha muito uma coisa como essa, mas através do mangá a gente descobre que foi um Holy Angemon que se transformou em Murmucusmon. Então isso é muito interessante, né? Todas as formas aí de evolução do Angemon principais têm um modo caído, né? E nesse caso é muito interessante, porque o Holy Angemon é um Digimon de nível perfeito de evolução, né? E quando ele cai da graça, ele se transforma em Murmucusmon, ele passa por uma evolução, ele não vira um Digimon do mesmo nível que ele. Ele evolui basicamente, né? Porque o Murmucusmon é um Digimon de nível mega de evolução, né? Então isso é super legal, ele se transformou num Digimon maligno, que é de um nível acima do dele, né? Não só ele caiu da graça, como ele também evoluiu, o que é bem interessante se vocês pensarem bem, né? E como a gente sabe, o Holy Angemon é um Digimon extremamente poderoso, ele evoluindo para Murmucusmon mostra que realmente o Murmucusmon é muito forte, né? E também mostra pra gente métodos diferentes desse Digimon do Murmucusmon aparecer, né? Então a gente já sabe que ele pode vir de um Hipogrifomon, por exemplo, como ele também pode ser uma forma de evolução de um Holy Angemon que caiu da graça, o que é muito interessante. Então, através disso a gente sabe muito mais sobre ele, a gente sabe o que ele era, o que ele pode ter sido, então isso dá muito mais informações pra gente que tornam esse Digimon muito, muito interessante, na minha opinião. Então, uma informação extra que a gente tem sobre ele, né, que tá no perfil oficial dele, é que dentro do mundo digital, e principalmente dentro da área negra, com certeza, né, ele é um Digimon que é conhecido como o Conde, né?
e não confundir com Conde Drácula nesse caso. Esse apelido Conde é muito interessante, porque ele traz um significado de, pelo menos se ele fosse uma pessoa, um cara que tem, ou que teria no passado, né, grande quantidade de território, muitas vezes teria muito poder militar, comandaria um grande grupo de pessoas. Então é muito interessante que seja dessa forma, pessoal. Por quê? Porque, bom, ele vive na Área Negra, e a Área Negra é forrada de Digimons que querem uns mandar sobre os outros, que querem ser um superior ao outro e coisas do tipo, né? Então, isso demonstra o quão poderoso provavelmente ele é dentro da Área Negra, né? Porque ele deve controlar grandes coisas lá dentro. E isso está descrito aqui na descrição oficial dele também. É dito que ele comanda 30 legiões de demônios. E isso é muito interessante, então a gente tem que lembrar desse número, 30 legiões, né? A gente não sabe quanto é essa legião, né? Mas legião normalmente é usado para um grande, enorme grupo de soldados ou de guerreiros de alguma coisa, né? E esses demônios que eles estão citando são obviamente muitos Digimons, né? Que vivem dentro da Área Negra. E isso mostra o quanto ele tem de poder. Então ele basicamente é um cara que comanda um grande, gigantesco exército. E que eles obedecem tudo que ele quer. E a gente sabe que dentro da Área Negra existe um grupo chamado os Soldados do Pesadelo, né? Os Nightmare Soldiers, que é inclusive um campo de vários Digimons. E provavelmente é dentro desse grupo, desses soldados, que são formadas essas legiões, as quais ele comanda, né? 30 legiões. É uma grande, enorme quantidade de Digimons, com certeza. E essa informação se torna ainda mais interessante quando a gente volta lá atrás, onde eu disse pra vocês que ele era baseado em um ser chamado Murmur, né? Porque esse ser, na descrição dele, também comandava 30 legiões, né? Então sim, ele tem isso baseado nesse ser também, né? O que torna as coisas ainda mais legais, como eu disse. Mas aparentemente tem muitos seres diferentes por aí que comandavam 30 legiões, mas a gente sabe que ele é baseado nesse especificamente, então com certeza tem a ver com isso, né? Muito legal. Então a gente sabe que ele é tão poderoso, sabe que na Área Negra ele deve comandar grandes, enormes quantidades de Digimons, e que ele parece ser um Digimon muito legal, mas infelizmente ele não apareceu tanto assim, né? Ele tem pouca participação em coisas que aconteceram com importância em Digimon, e às vezes onde ele apareceu não foram tão conhecidas assim, né? Como eu disse, no filme de Digimon Frontier e no mangá Digimon Next. Então, se você quiser saber mais sobre ele, como eu disse, recomendo que você veja essas duas coisas com certeza, né? Porém, bom, se a gente for comparar ele com o Deathmon, que apareceu no vídeo de semana passada, eu acho que ele teve maior destaque, né? Eu acho que ele apareceu mais, com certeza. Mas a gente deseja que talvez no futuro Digimons como esse apareçam mais, para que talvez a gente tenha ainda mais informações sobre eles, né? E eles possam aparecer em jogos, em coisas do tipo, e se tornem ainda mais importantes, né? Mais uma vez, ele é um Digimon que tem o tipo Lorde Demônio, que vive na Área Negra. Ele possivelmente não faz parte do grupo dos 7 Lords, porque ele não deve ter conseguido superar um dos 7 para tomar o lugar dele, ou talvez ele simplesmente não queira fazer parte do grupo, porque ele gosta de ter suas próprias coisas e suas responsabilidades fora de um grupo fechado, alguma coisa do tipo, né? Ou talvez os próprios 7 Lords não vejam ele com tanta importância assim por algum motivo, mas a gente não tem conhecimento sobre isso, apenas que ele tem o mesmo tipo, mas não faz parte do grupo principal, né? Como eu disse no vídeo de semana passada, pode ser que no futuro venha a acontecer de os 7 Lords precisarem de ajuda para algum grande objetivo, ou alguma coisa do tipo aconteça, ou a Área Negra, sei lá, está sendo invadida e vai ser atacada, e eles precisem se ajudar, e daí eles chamem os Digimons como o Murmucusmon para estar ajudando eles e se unindo ao grupo, sei lá, de alguma maneira, né? Então isso pode vir a acontecer? Pode, na minha opinião, pode, mas nunca aconteceu, né? Então a gente aguarda que no futuro a gente tenha mais informações, né? Então, pessoal, sobre o Murmucusmon, isso é basicamente tudo que a gente sabe. Vou pedir apenas que vocês deixem aí nos comentários tudo que vocês acharam dele, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, dia escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui, dia escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.